Um dos julgamentos mais importantes e polêmicos da história do Supremo Tribunal Federal. O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta a decisão da mais alta corte do país, que concluiu que a propagação de ideias discriminatórias ao povo judeu é crime de racismo. A decisão de 2003 foi durante o julgamento de um habeas corpus em favor do editor Siegfried Ellwanger, condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por publicar obras com conteúdo antissemita. Foram 9 meses de debates que dividiram os ministros do Supremo e os maiores especialistas em direito civil do país. Shalom a todos os irmãos. De acordo com o dicionário, o preconceito é o conceito ou opinião formada antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. É uma ideia pré-concebida de algo ou de alguma pessoa. Eu acho que existe intolerância, por isso que tem o preconceito, né? A pessoa não aceita que o outro seja diferente dele, né? Tenha uma cor diferente ou tenha uma opção sexual diferente. Preconceito é uma discriminação inútil, irresponsável, que não tem mais cabimento na sociedade atual, deveria deixar de existir há muito tempo. É um pré-conceito das coisas, das pessoas, sem você saber do que se trata, você já conceituar e dizer e definir o que é, sem conhecer. O preconceito e a falta de informação caminham lado a lado, e talvez esse seja um dos principais motivos para um estigma histórico existente no Brasil e no mundo, que é o preconceito contra o povo judeu e o judaísmo. A religião judaica é uma crença monoteísta, ou seja, em um só Deus, que se apoia em 3 pilares: na Torá, a Bíblia hebraica, nas boas ações e na adoração. O judaísmo é a mais antiga das 4 religiões monoteístas do mundo, mas é a que tem o menor número de fiéis. Com o número reduzido de seguidores, as informações em torno da religião não são tão difundidas. Mas apesar do pouco conhecimento sobre os judeus, o preconceito ainda é grande. Seria alguém que não acredita em Deus? Judeu é aquele pessoal da época de Cristo, né? Da religião de Cristo mesmo. Eles são um pouquinho diferentes do católico, né? O judeu é uma pessoa que acredita em Deus, mas às vezes não pratica a lei de Deus. O preconceito e o ódio contra os judeus são definidos pela palavra antissemitismo. O Holocausto é o exemplo mais radical de antissemitismo na história. Foi quando, entre 1933 e 1945, apoiados pelo governo, nazistas da Alemanha perseguiram e exterminaram cerca de 6 milhões de judeus da Europa. Existe uma explicação clara, o porquê desse preconceito, mas ele é histórico, quer dizer, os judeus em qualquer lugar do mundo sempre tiveram esse tipo de problema com preconceitos, e é uma coisa que faz parte da cultura mundial, e eu acho que o judeu está acostumado, inclusive, com esse problema. O que a gente costuma fazer no nosso trabalho diário aqui é separar o preconceito que advém do mal instruído, do mal informado, daquele que está com efetiva intenção de cometer o crime. Tem muita gente que fala sem saber o que está colocando, não tem a menor noção daquilo que está levando a público ou escrevendo no site. Para o jurista, professor e diplomata Celso Laffer, o preconceito tem um só motivo. Nós ainda não alcançamos o patamar previsto pela Constituição de uma sociedade fraterna, pluralista,
voltada para o bem de todos. E a legislação nossa é uma legislação, a lei brasileira e a Constituição, voltada para a criação de uma sociedade desta natureza. Há preconceitos históricos em relação aos judeus, como há preconceitos em relação aos afrodescendentes, e como hoje em dia, no plano internacional, existe uma preocupação que é preconceituosa de islamofobia. Em dezembro de 2002, a discussão sobre a perseguição sofrida pelo povo judeu ao longo de séculos saiu das ruas e dos livros de história e chegou à mais alta corte do país. Foi quando os ministros do Supremo começaram a julgar um dos processos mais emblemáticos relacionados ao preconceito e aos direitos civis. Não vou aqui recordar para os ilustres colegas toda essa passagem bíblica ou histórica de tudo que aconteceu com relação a esse povo. Mas, em face exatamente dessa situação, cria-se inclusive no vernáculo a palavra judiar, o verbo judiar. Por que o verbo judiar? Porque os judeus teriam judiado com Cristo. E há uma separação no mundo. Até hoje é judiaria. Pois ainda tem essa expressão que é plenamente vernacular. O sofrimento desse povo. Se a gente for catalogar tudo que tem passado o povo judeu, desde a época que Abrão saiu de Ur até hoje, nós vamos presenciar repetidos episódios, os mais dramáticos, os mais tristes, envolvendo, não uma raça, mas envolvendo esse povo. E a mais dura, a mais triste, a mais cruel, aquela que nos deixou marcado para o resto da vida, foi a Segunda Guerra Mundial. Por quê? 6 milhões de judeus foram levados aos fornos crematórios. 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração de Auschwitz, de Dachau e de tantos outros. A discussão em torno do antissemitismo foi durante o julgamento do pedido de habeas corpus em favor de Siegfried Ellwanger, um editor de livros responsável pela publicação e venda de obras com ideias preconceituosas e discriminatórias contra os judeus. Ellwanger foi condenado em 1996 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a 2 anos de prisão, convertidos em prestação de serviços comunitários. Ele publicou vários livros, entre eles Holocausto Judeu ou Alemão, Nos Bastidores da Mentira do Século e Hitler, Culpado ou Inocente. O que me chama a atenção é que o mesmo editor e o mesmo autor se tornou especialista na publicação desse livro. Em outras palavras, se ele se propusesse como um editor de excentricidades, eu até consideraria com alguma generosidade este habeas corpus. Mas, evidentemente, não terá sido essa a sua intenção. Ele, na verdade, se especializou em editar e publicar como autor uma série de livros que instigam a discriminação. E, portanto, isso tem um significado óbvio, do meu ponto de vista, de que se trata de uma prática que contraria a tutela constitucional, em princípio, e que, portanto, se tipifica perante a lei. O caso Ellwanger é um caso de uma obra literária que pregava a inferioridade dos judeus como raça. Ou seja, era uma obra que pregava uma discriminação direta, que dizia que havia uma raça, muito embora esse conceito não exista biologicamente, ele existe socialmente, dizia que essa raça era inferior e, portanto, isso justificaria uma série de atos contra os judeus. Ellwanger foi condenado pelo crime de racismo, primeiro pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, depois pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão anterior do Tribunal Gaúcho, e em mais uma tentativa de reverter a decisão contra ele, recorreu ao Supremo. O habeas corpus foi impetrado pelo advogado do Ellwanger, que dizia basicamente o seguinte: os judeus não são uma raça, logo o crime não é um crime da prática do racismo. E o objetivo desse habeas corpus era lidar com o problema da imprescritibilidade. O crime da prática de racismo, nos termos
próprios da Constituição, é um crime imprescritível e, ao procurar afastar a existência de um crime da prática do racismo, buscava o advogado do Elvanger eliminar o tema da imprescritibilidade e, com isso, naturalmente, equacionar a situação pessoal do seu cliente. Na verdade, o que os advogados do acusado tentaram é achar uma saída como defesa. No caso específico, sem querer entrar na parte filosófica, ele, na verdade, cometeu realmente o crime. Existe uma lei extremamente rigorosa por conta disso, e eles tentaram achar como estratégia uma saída técnica para absolver o réu. Embora uma pequena parte dos juízes do STF defendiam essa tese, na verdade eles foram derrotados e prevaleceu, na verdade, a tese do crime, da intenção do réu de cometer o crime racial. Pela prática discriminatória, o editor de livros foi condenado pelo crime de racismo, que é o preconceito contra a raça de alguém. Mas como os judeus não são considerados raça, essa foi uma das grandes discussões no plenário do Supremo. A questão que se coloca neste habeas corpus é a de se determinar o sentido e o alcance da expressão racismo cuja prática constitui crime imprescritível, por força do disposto no artigo 5º, 42 da Carta Magna, até porque a imprescritibilidade, no caso, resultará do disposto nesse preceito constitucional, uma vez que a legislação infraconstitucional relativa aos crimes de preconceito e discriminação não os declara imprescritíveis. Ademais, é de notar-se que a expressão nos termos da lei, que se encontra na parte final desse dispositivo da Constituição, não delega à legislação ordinária dar o entendimento que lhe aprouver sobre o significado de racismo, mas sim que cabe a ela tipificar as condutas em que consiste essa prática e quantificar a pena de reclusão a elas combinada. Reza o artigo 5º, 42 da Constituição. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Na teoria, o racismo geralmente é associado aos negros, o preconceito decorrente da cor da pele de alguém. Mas na prática, o julgamento do Supremo mostrou que o racismo vai muito além disso. Será que quando a Constituição fala no inciso 42 do artigo 5º, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, será que só se refere aos negros? Quando eu leio essa cláusula aqui, esse inciso do artigo 5º da Constituição, será que eu devo emprestar o sentido semântico de entender que é só racismo nesse sentido? Ou eu devo fazer um conjunto interpretativo da Constituição? O judaísmo é uma raça? Será que eu devo? Mas eu não estou dizendo que seja raça ou não seja. Eu não devo dar uma interpretação semântica a respeito disso. Quando o plenário do Supremo começou a julgar o processo em dezembro de 2002, a composição da corte era bem diferente. De lá para cá, passados quase 9 anos, mais da metade dos ministros que participaram do julgamento não compõe mais o colegiado. É o caso do relator do processo, ministro Moreira Alves, que se aposentou compulsoriamente em 2003, ao completar 70 anos. O ministro Maurício Correia também se aposentou um ano depois, em 2004, quando completou a idade máxima para permanência no serviço público. Os ministros Carlos Veloso e Sepúlveda Pertence também se aposentaram aos 70 anos e deixaram o STF. O último ministro a sair da Suprema Corte foi o ministro Nelson Jobim, que antecipou a sua aposentadoria em 2006 e hoje é ministro da Defesa.